Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medicina regenerativa. E hoje a estrela da nossa live é o Dr. André, né? Que o Dr. André fez essa pós-graduação em medicina regenerativa, que eu quero fazer em breve, mas eu ainda não fiz. E eu escolhi esse tema porque de fato uma coisa que a gente faz bastante aqui. E eu acho que representa uma mudança de paradigma dentro da medicina, né, doutor André? É... A mãe da Giovânia, querida. Mãe da Giovânia é muito querida. Ai, Manuel, que legal, parabéns. Então, a medicina regenerativa, ela representa uma mudança de paradigma dentro da medicina, né? Porque a medicina, e a medicina da dor também, né? A gente é uma medicina que coloca muito band-aid nas coisas, né? Nem sempre a gente trata a raiz do adoecimento das pessoas, né? Então, assim, se a gente for parar um pouquinho para pensar nas técnicas que existem dentro da medicina intervencionista da dor. A medicina intervencionista da dor, ela é muito baseada em procurar nervos, né? O nosso alvo dentro da medicina da dor, em sua maioria, são nervos. Então, o que a gente faz? A gente queima esses nervos, né? Ou a gente faz uma radiofrequência pulsada, tentando modular o funcionamento desses nervos. Mas não necessariamente o problema está nos nervos, né? Então, a gente usa isso para tratar as doenças, mas isso não está resolvendo a causa do adoecimento, né? Isso está só colocando um band-aid ali no adoecimento. Então, por exemplo, se você tem alguma patologia do quadril, por exemplo, uma bursite trocantérica, uma artrose do quadril, que isso te gera dor. Você tá mudo. É isso mesmo? Desculpa, doutor. Achei que você estava querendo falar alguma coisa. Então, se você tem alguma patologia do quadril que traz muita dor, por exemplo, uma artrose do quadril, uma bursite trocantérica, qualquer que seja a patologia do seu quadril, o que a medicina intervencionista da dor propõe? Que se faça um bloqueio diagnóstico e que se denerve essa articulação. Então, a gente vai ali e queima os nervos responsáveis por transmitir a sensação de dor daquela articulação. Mas a gente não está tratando necessariamente aquela bursite ou aquela artrose, né? E assim a gente faz na coluna, assim a gente faz no ombro, assim a gente faz no joelho. E é importante a gente entender também que tem lugar essas técnicas, né? Essas técnicas têm lugar. Mas a gente não está tratando a causa do adoecimento, a gente não está tentando melhorar a raiz daquele adoecimento, a gente está só tentando melhorar a qualidade de vida do doente, melhorar a dor do doente. E a medicina regenerativa, ela traz essa mudança de paradigma, né? Que a medicina regenerativa ela tem várias técnicas diferentes que buscam melhorar a qualidade daquele tecido, às vezes até reparar o tecido, às vezes até regenerar o tecido. Então, eu acho que é uma mudança grande de paradigma dentro da medicina e eu acho que é uma especialidade que vem crescendo muito, principalmente dentro da dor, dentro da ortopedia, dentro de algumas especialidades. E eu acho que é o futuro mesmo, assim, né? Eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais profissionais envolvidos na medicina regenerativa. E como assim como é verdade para a medicina da dor, também é verdade para a medicina regenerativa, poucas pessoas ainda conhecem a medicina regenerativa, né? Então a minha ideia foi trazer um pouquinho das técnicas que existem dentro da medicina regenerativa, o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, o que são esses procedimentos, para trazer mais conhecimento sobre essa especialidade que eu acredito que seja uma especialidade tão promissora. Muito boa escolha, na realidade, viu? É uma live que dá para durar aqui muitos dias. No seu caso, durou 2 anos, né? Vem durando, vem perdurando. A curva de aprendizado, eu acho que ela não tem fim, né? Acho que você estagna quando você acha ou acredita que você sabe o suficiente. E a maneira que você se porta de forma muito humilde no início da live é muito interessante. Apesar de ser um exemplo de médica e de grande saber, se porta como se não se coloca, fala, pô, não sei, tem que aprender. E no fundo, o grande profissional, ele parte daí, né? De sentindo a necessidade e de que sempre pode aprender mais, ou seja, nunca estando um copo 100% cheio, sempre dando mais espaço para aprender técnicas e aprender novos conceitos. Eu acredito que seja por aí a nossa conversa de hoje. Então, nós vamos estar falando de umas técnicas e conceitos talvez um pouco diferente do que a maior parte das pessoas estão habituadas a saber e conhecer. Sabe, Mariana, existe um grande abismo entre
o que se chama de tratamento conservador, na maior parte dos pacientes, e o tratamento cirúrgico. Muitos pacientes acabam não se adaptando nem ao tratamento conservador, nem, de fato, a um tratamento cirúrgico. E isso é verdadeiramente um grande abismo. Ou seja, se você, e muitos pacientes em casa agora vão se sentir nessa situação, eles passam por um colega e propõem para ele um tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? É um tratamento, basicamente, que nós vamos fazer técnicas não invasivas, juntamente com o processo de reabilitação. Medicamento e reabilitação, vamos colocar assim. Então, acredito que muitos dos nossos ouvintes e muitos dos nossos pacientes já tenham passado por um tratamento conservador. Foi ao médico, recebeu uma receita com alguns analgésicos, inflamatórios, algumas vezes alguns adjuvantes e por aí vai, e foi encaminhado a uma terapia de reabilitação, psicologia, fisioterapia e etc. Entretanto, não obteve a resposta que deveria. E também não era um paciente cirúrgico, não tinha uma indicação clássica de cirurgia. E o que aconteceu com esse paciente? Ele ficou largado, ficou no mercado, ficou na sociedade, sofrendo da sua patologia. E acredito que para esse paciente é onde, em especial, é onde a medicina regenerativa que nós vamos estar abordando, vai cair muito bem. Vai ser, possivelmente, uma das soluções possíveis para essa lesão, que é o que você já trouxe no início da sua conversa, que são as tendinopatias. Nós estamos falando principalmente de doenças musculoesqueléticas, então tendinopatia, osteoartrose, instabilidades, que de fato não são cirúrgicas e que o tratamento clínico não respondeu. Aí nós vamos ter várias ferramentas que podem ser empregados para que esse paciente apresente alguma ou, quiçá, uma melhora total do seu problema. Inclusive, você vem me tratando. A Mariana, ela fala aí de uma maneira muito interessante. Eu estou aprendendo e tal, mas ela me trata. Para quem não sabe, quem é a minha médica? Doutora Mariana Suete é a que trata a minha coluna, que trata meu quadril. Eu sou um cara... Quem não sabe, eu fui fazer dor, Mariana, pelas minhas dores, né? Então, o que me levou lá atrás a fazer dor foram as minhas dores. Hoje, eu preciso falar assim, eu tenho dor? Tenho. Ela me incapacita? Não, faço tudo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu vou para academia, tenho uma vida saudável com a minha família, etc. Entretanto, de vez em quando eu tenho uma dor. Dentre as técnicas que nós vamos falar, Mariana, nós vamos falar umas que se chama proloterapia, terapia por choque. Vamos começar por uma, que é a que você está fazendo em mim, e você poderia até explicar o tratamento que você está fazendo em mim e a indicação que você utilizou. O que você acha? O meu caso é o caso, Mariana, que ele fica no abismo. Ele não responde clinicamente, eu tomei muitos medicamentos, e não é, apesar de um colega já ter indicado cirurgia. E eu entendo muito bem, eu não estou incriminando de maneira nenhuma, porque o que ele sabe para me ajudar é a cirurgia. Lá atrás, eu fui a 5 colegas, 4 falaram que não era cirúrgico, ou seja, eu ia ficar padecendo um bom tempo, não sei se é de eterno, e o outro falou assim, não, vamos operar. Mas, entretanto, eu optei em não operar. E se eu tivesse operado, acredito que talvez no meu caso, na minha patologia, no meu padrão de dor, não teria tido um bom resultado. Você quer falar um pouquinho dessas questões, Mariana, que eu trouxe aqui? Boa noite, Celine. A gente está usando uma técnica no Dr. André, que é uma técnica que a gente utiliza muito aqui na clínica, a nossa técnica habitual, que é a proloterapia, né? A proloterapia, e a gente tem outros recursos na medicina regenerativa, mas a proloterapia é um recurso muito disponível, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da proloterapia, porque o recurso é muito disponível. Se você falar de outras técnicas, por exemplo, aspirado de medula óssea, embora seja disponível, complica um pouquinho. Nada, Vitor, ele é um dos meus pacientes mais difíceis. Então, a proloterapia é uma... Ela é teimoso, terrível. Era as proloterapias Vocês veem, pessoal, que eu venho aqui, eu rasgo elogio, né? Chega, assim, absurdamente elogios. E ela, a primeira oportunidade que ela tem, ela lasca um aí.
Mas sigamos, doutora Mariana. Como paciente, é um excelente médico da dor, doutor André. E daí a proloterapia é uma técnica que tem recursos facilmente disponíveis. Então, o que é a proloterapia? A proloterapia é uma técnica da medicina regenerativa que vem de proliferativa, né? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente infiltra uma substância que é irritante ao tecido, por exemplo, uma tendinopatia, uma bursite, às vezes pacientes que têm uma instabilidade da coluna lombar. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é induzir inflamação. A inflamação, ela não é uma coisa ruim. A inflamação é como o nosso corpo cura, como o nosso corpo regenera, como o nosso corpo fortalece. O problema da inflamação é quando ela fica parada no estágio, ela não progride para esse estágio da resolução, para esse estágio da cura. Então, ela fica paradinha ali, num estágio intermediário, e fica prolongando esse processo inflamatório. Então, o nosso objetivo é empurrar esse processo inflamatório para a cura, para a resolução, para o fortalecimento. Então, a gente injeta ali aquela substância irritante ao tecido, naquele local, com esse objetivo. É importante a gente falar que a gente faz isso tudo guiado por ultrassonografia, sempre guiado por imagem, e a gente utiliza agulhas, né? Então, uma técnica minimamente invasiva. A gente não está falando de cortar, a gente não está falando de cirurgia. A gente faz aqui, né? A Relívio, ela é um hospital especializado no controle da dor, então a gente tem um centro cirúrgico, a gente tem um ultrassom top, né? De última geração, e a gente usa esse ultrassom para guiar os nossos procedimentos, e a gente faz tudo aqui no nosso centro cirúrgico, e o paciente vai para casa, né? Ele tem alta no mesmo dia. Então, é um procedimento ambulatorial. Então, o paciente que traz é um procedimento que é muito confortável para o paciente, né? O paciente vem aqui para a clínica e vai para casa logo a seguir do procedimento. Ele tem um repouso, um curto, né? Um período de observação curto, depois ele vai para casa. Então, tem uma facilidade uma comodidade grande para o paciente. Ele é extremamente seguro, porque a gente faz tudo guiado por ultrassonografia. E é um procedimento minimamente invasivo. A gente usa agulhas, a gente não corta. Então, assim, o paciente não tem grandes desconfortos devido ao procedimento. É importante dizer que como a gente gera uma inflamação, às vezes o paciente tem um desconforto maior no primeiro ou no segundo dia, mas a gente também faz uma prescrição adequada para esse paciente, para que esse desconforto seja minimizado. Então, a gente faz, geralmente são 3 a 5 sessões, com intervalo de 2 a 3 semanas, e o nosso objetivo é promover essa cura, essa resolução, esse fortalecimento do quadro, e a gente, de fato, tem excelentes resultados, né? Os nossos pacientes têm excelentes resultados. A gente consegue, inclusive, aliado a tudo que a gente faz, a nossa equipe interdisciplinar e a todos os outros procedimentos que a gente faz de forma integrada aqui na clínica, ter até uma melhora completa da dor, né? Embora a gente não prometa isso para o paciente, porque isso depende de muitas coisas, mas a gente tem excelentes resultados, de fato. Então, eu acho que é uma técnica excelente, né? Tanto que é uma das nossas técnicas mais utilizadas aqui na clínica, porque é de fácil, claro que em mãos habilidosas, né? Mas é uma técnica tranquila de ser feita, minimamente invasiva e com excelentes resultados. E é isso que a gente está fazendo agora no Dr. André. O Dr. André é um paciente que tem uma dor lombar crônica e recentemente ele começou com uma dor na região do quadril também, né? Então a gente está tratando essas lesões no quadril dele, na região lombar baixa, com a proloterapia. Com bons resultados, né, Dr. André? Você está melhor? Sim, eu melhorei muito, assim. Eu fiz muita coisa, né? Eu fui passando pelo caminho da dor e fui fazendo tudo que eu acreditava ser a melhor coisa possível. Então, fiz desde tratamentos medicamentosos, fiz radiofrequência, fiz bloqueios terapêuticos, fiz aspirado de medula óssea, fiz terapias hormonais, fiz plasma rico em plaqueta, ia para o onda de choque, e agora, também nessa época eu cheguei a fazer a proloterapia. Mas só que observa o seguinte, no meu caso... Você está caminhando, ó. Falou que você está na idade do condor. Eu cumprimentei outras pessoas aqui interessantes, não que ele não seja tão, mas eu prefiro ignorar esse comentário. Eu passei por outras situações que é o que muitas vezes acredito, creio eu, que os pacientes passam. Você começa com um padrão de dor e começa a tratar esse padrão de dor.
e acredita que aquela é a sua pior dor. E, de fato, ela é a sua dor e a única. Entretanto, a partir do momento que você começa a tratar aquela dor, começa, muitas vezes, a surgir dores em outros locais. Mas essa dor em outros locais, creio eu, que ela, de fato, ela não é uma dor nova. Ela simplesmente era uma dor adjunta que ela existia, mas num grau de intensidade inferior. Então, acaba que, em segundo momento, ela passa a ser a pior dor. Ela passa a ser a dor principal. O que eu estou querendo dizer? A minha dor era na lombar, na região axial. 1.1. Foi feito um tratamento com bons resultados. Em segundo momento, ela passou a ser na região lombar, se eu não me engano, a direita baixa, próxima à região do glúteo, que é onde você, doutora Mariana, fez um tratamento da minha saca ilíaca, que praticamente não dói uma injeção na saca ilíaca, né? Esse Posteriormente já a tem isso, tempo que a gente fez, né? e aquele padrão de dor, ele modificou por completo. Hoje, a dor ela está mais localizada na parte póstero-lateral de coxa, na região de trás, na região lateral de trás da coxa, que é onde nós estamos aí começando uma nova fase terapêutica. Então, vamos lá. Você trouxe muitas coisas importantes aí dentro do seu comentário. Nós estamos falando da proloterapia. Proloterapia, você já disse, uma terapia de regeneração. Uma terapia de regeneração, eu quero uma terapia proliferativa. Então, eu vou estimular um tecido à cura ou simplesmente reparar alguma lesão que tem ali. Na proloterapia, o que se faz? Como você mesmo já trouxe, a gente injeta uma substância irritativa. Espera aí, eu tenho um tecido inflamado e eu vou jogar ali uma substância que irrita esse tecido. Então, eu vou machucá-lo de novo? De certa forma, sim. Mas o mais importante é o que nós temos que ter em mente é o seguinte: eu tenho uma inflamação antiga. Essa inflamação, não adianta eu bloquear a inflamação com anti-inflamatório. Não adianta eu ir ali somente queimar um nervinho, fazer um bloqueio para aliviar a dor. Eu preciso que a inflamação evolua para a cura. Existem no corpo várias células e várias substâncias envolvidas nesse processo. E o que a proloterapia faz é sinalizar para o seu corpo, sinalizar para essas células que elas precisam migrar para ali, para que eles concluam o processo reparador, para que eles concluam o processo regenerativo. A inflamação, até certo ponto, ela é benéfica. Sem inflamação não há cura. Ah, não estou entendendo, André. Eu sempre tomei anti-inflamatório. Pois bem, mas o que precisa é que aquela inflamação que tem o seu tecido, ela vá para a cura, ela finalize. Me dá um exemplo. Quando você cortou uma mão, ali inchou, ali ficou vermelho, ali foi colando a feridinha e ali foi cicatrizando. Ou seja, ali teve um processo inflamatório, esse processo inflamatório evoluiu para a cura até ficar uma cicatriz. É isso que nós vamos buscar num tratamento com a proloterapia. Basicamente, ali nós temos células na fase que geralmente que é a fase pró-inflamatória, que tem um perfil celular ali, que é um macrófago tipo 1, que ele está relacionado diretamente ao processo pró-inflamatório, e eu quero que ali comece a ter células que vão evoluir no sentido de cura, no sentido anti-inflamatório, no sentido de remodelação daquele tecido. Então, eu vou querer que ele mude ali, por exemplo, para macrófagos tipo 2, e um dos estímulos que se faz é essa proloterapia. Entretanto, além da proloterapia, doutora Mariana, existem outras técnicas. Dentre elas, a terapia por onda de choque. Eu tenho uma Excelente. A dúvida, gente fala Mariana. até que a gente costuma usar muito, né, associado a terapia de choque com a proloterapia. Eu, inclusive, falo com meus pacientes que eu considero assim, o tratamento padrão ouro, porque eu acho que elas são técnicas que se complementam muito bem e a gente tem resultados excelentes. A terapia de onda de choque não é um choque, né? Porque às vezes as pessoas acham que é um choque, é um aparelho, uma ponteira que faz ondas mecânicas no tecido, que tem o mesmo objetivo final da proloterapia, né? O objetivo é promover, machucar o tecido, né? Promover com essas
ondas mecânicas ali, uma alteração daquele tecido que promova uma resposta inflamatória e que também faça a mesma coisa, né? Evolua para o fortalecimento, para a cura. Então a gente acredita que combinando essas duas técnicas a gente tem um resultado melhor. E a terapia de onda de choque, ela não é um método invasivo, né? Essas ondas mecânicas são essa ponteira do lado de fora, né? Não tem nada de agulha, nada de corte, nada disso. E é o melhor resultado quando combinado a proloterapia. É excelente, né? A gente usa muito. E outras coisas que a gente pode usar também, né? Assim, não necessariamente da medicina regenerativa, mas associado também, por exemplo, a fotobiomodulação, acho que é muito legal também, né? Que é o laser, né, de alta potência que a gente usa aqui. A gente tem excelentes resultados também com a fotobiomodulação. Eu acho que essas terapias são excelentes terapias adjuntas, né? Eu acho que é uma coisa que o André ele gosta muito dessa analogia, né? Que é a analogia do bolo de cenoura, ele usa bastante, todo mundo que é paciente do Dr. André já ouviu ele falando sobre isso. Mas realmente dá certo, né? Que é quando a gente combina várias técnicas, a gente tem o melhor de cada técnica e assim a gente consegue um melhor resultado. Então, eu acho que essas técnicas como a fotobiomodulação, a magnetoterapia, a terapia de onda de choque, a equipe interdisciplinar, tudo isso corrobora para os melhores resultados do paciente. É um erro muito comum, né? E a gente vê todos os dias os pacientes chegarem aqui na clínica buscando um remédio ou um procedimento milagroso, né? E isso não existe, né? A gente não pode depositar todas as nossas esperanças, né? Todos os resultados num único procedimento. Os procedimentos eles têm bons resultados, mas eles fazem somente parte do processo. Isso que o Vitor falou, isso é muito interessante, que é a questão dos nutracêuticos, né? Eu acho que o Dr. André pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas que quem trabalha com regenerativa fala muito sobre isso, né? Que é a questão do preparar o terreno, né? Quando a gente está fazendo técnicas de medicina regenerativa, seja ela proloterapia, seja ela o BMA, seja ela o PRP, a gente está contando muito com o nosso corpo. A gente está contando muito com o nosso corpo para que ele trabalhe essa inflamação, para que ele fortaleça, para que ele cura, para que ele regenere. Então, se a gente tem um corpo que não está funcionando bem, um corpo que não está trabalhando na sua capacidade, não vai dar certo o procedimento, né? Então a gente fala assim que a gente precisa preparar o terreno e aí entra muitos nutracêuticos, né? Entra muito essa questão da suplementação, entra muito essa questão dos cuidados com a alimentação, entra muito esses cuidados com a inflamação crônica, né? Que é a raiz do adoecimento, né? A raiz desses adoecimentos. Então esse conceito é muito importante, né, de preparar o terreno, e o uso dos nutracêuticos são, de fato, essenciais, eu diria, para o sucesso da medicina regenerativa. Faz parte, né? Faz parte do tratamento. Ou seja, é muito difícil você pensar em qualquer tipo de tratamento se você não olhar para a base funcional desse paciente. Ou seja, o que adianta estimular uma regeneração em alguém que não tem uma capacidade regenerativa? E como é que a gente fica sabendo se ele tem uma capacidade regenerativa melhor ou pior? Nós temos que colher alguns exames de sangue, de um modo geral. Ali você começa a ter uma noção de como está o funcionamento base desse paciente, desse indivíduo. Ou seja, se ali ele tem, as vitaminas estão numa quantidade adequada, se ali ele tem uma quantidade, os hormônios estão funcionando bem, se ali a parte metabólica está legal, se o açúcar está dentro do que se deseja e espera para um bom funcionamento do corpo. Se a base não estiver bem, a base da saúde, a base nutricional, a base metabólica, dificilmente qualquer terapia regenerativa que você venha utilizar, esse paciente vai ter um bom resultado, né? Se estiverem baixos, como é que ele vai esperar a regeneração? Se os níveis de vitamina D estiver baixo, como é que esperar a regeneração? Se os níveis hormonais de testosterona e etc. no homem, né, estiver baixo, como é que esperar a regeneração? E por aí segue, até porque o corpo está todo interligado e nós temos que ter uma base funcionante muito boa, uma base metabólica muito boa para se obter o resultado que se espera. Dentre as técnicas que foi trazidas aí agora que a gente está falando, a terapia por onda de choque, sem dúvida nenhuma, é uma técnica fantástica. Eu muitas vezes, sabe, Mariana, utilizei
a onda de choque de forma isolada, e utilizo ainda de forma isolada em alguns casos. Ela acaba sendo uma terapia muito bacana, principalmente para tendinopatias, e acaba funcionando muito bem, tendinopatia de glúteo. Uma outra patologia que gera muita dor, que é dor principalmente no período da manhã, ao acordar, a primeira pisada do dia, que é a fasciite plantar, que é uma dor que dá na sola do pé, que a pessoa acorda, pisa, parece que está pisando num caco de vidro, parece que está pisando num prego. Esse tipo de dor é uma dor que se resolve muito bem, na maior parte dos pacientes, com a terapia por onda de choque. É um resultado muito bom, até porque, como nós falamos aqui, nós temos dois tipos de terapia, que é a radial e a focal. A radial ela emite uma energia de uma forma mais, vamos colocar, mais irregular. A focal ela me permite jogar uma quantidade energética num ponto específico, numa profundidade específica, atingindo melhor a lesão. Mas na fáscia plantar, ela é bem superficial, ou seja, eu consigo depositar nessa região mais energia. Se eu consigo depositar mais energia pontual, possivelmente eu vou ter uma resposta clínica dentro do que eu quero. Então, a fáscia plantar, a epicondilite, que é uma das coisas no cotovelo, que é uma das coisas difíceis de tratar pra caramba, acaba respondendo bem a terapia por onda de choque. Lesões no ombro também acaba respondendo. As indicações, como você trouxe, né? As tendinopatias, as entesites também respondem bem. A síndrome miofacial, que são os trigger points, os nódulos musculares também, uma técnica interessante para se utilizar a terapia por onda de choque. Ou seja, a terapia por onda de choque ela tem o seu espaço. Hoje, a gente utiliza muito mais ela adjuvante à proloterapia, né? Ou seja, a gente aplica a proloterapia, logo após 2, 3 dias, a gente faz a onda de choque, se não fizer no ato, ou seja, se não fizer junto com a prolo, a gente faz 2, 3 dias após. Ou também pode ser feito de forma isolada, tipo 2 tratamentos de forma adjunta, mas cada um seguindo o seu protocolo. Porque cada tratamento, ele tem um protocolo. Cada tratamento, ele tem uma quantidade, uma frequência que se faz em um determinado período. Né? A proloterapia tem o seu, a onda de choque tem o seu. Nós podemos fazer os dois misturados ou podemos fazer os dois de forma isoladas. No fundo, o resultado eles são bons. Cai de novo, ou seja, na parte metabólica. O paciente ele tem que ter condições de regenerar. O que você mais observa de problema metabólico no consultório, Mariana? Sem dúvida, a resistência à insulina, né? Eu acho que, assim, a resistência à insulina é uma epidemia, né? E a gente vê que, assim, quando a gente fala dessa questão, né, do metabolismo, quando a gente vai estudar dor crônica, inflamação crônica, é um dos grandes vilões, né? Eu sempre gosto de falar isso com meus pacientes, porque quando o nosso corpo recebe a carga de açúcar, né, uma carga elevada de açúcar, o nosso corpo, inicialmente, ele não sabe, ele entende aquilo como uma agressão. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma resposta imune que é não específica. Então, ele não entende que aquilo ali é uma bactéria, um vírus ou um açúcar, né? Então, primeiro ele joga aquela chuva de mediadores inflamatórios, depois ele para e fala, opa, nossa, era só um açúcar, não era uma bactéria, não era um vírus. Então, assim, primeiro a gente tem essa resposta inflamatória inicial, e essa resposta inflamatória inicial, ela vai lesar o endotélio, ela vai lesar os tecidos, vai promover uma inflamação tecidual, uma inflamação crônica. Então, realmente, assim, o pré-diabetes, né, a resistência à insulina, eu acho que é um dos principais. E um outro também que é muito prevalente, que a gente vê de forma corriqueira no consultório, é a questão do sobrepeso também, né? A gente sabe que a gordura abdominal, a gordura visceral, quando ela tá paradinha ali, ela tá produzindo mediadores inflamatórios, né? Então, assim, o sobrepeso também é um grande vilão. Geralmente eles estão associados, né? À resistência à insulina e o sobrepeso, a obesidade. Então, esses eu acho que são os principais que a gente tem que combater mesmo, a gente tem que promover educação sobre isso, porque a gente ainda vê muito no consultório. E é uma questão de conscientização mesmo, né? Eu acho, de educação, porque as pessoas ainda têm muito essa ideia do pré-diabetes, da resistência à insulina, está muito ligada ao açúcar, né? E não necessariamente, né? Porque aqui a gente está falando de uma forma geral. Então,
O corpo, ele não sabe o que que é uma banana e o que que é um chocolate, o que que é uma massa e um chocolate. Então, tudo isso é carboidrato simples, né? Tudo isso é açúcar para o corpo. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares, a gente precisa promover conscientização em relação a isso, né? E a gente não consegue suplantar isso, né? Se a gente não mudar os hábitos alimentares, não tem nada que apague essa fogueira, né? Não tem nada que apague a fogueira da resistência à insulina, a fogueira da inflamação do açúcar, se a gente não parar de ingerir açúcar. Então você pode suplementar o que você quiser, você pode dar o que você quiser, que se a pessoa não mudar os hábitos alimentares, não tem jeito. Então, realmente, eu acho que é a maior epidemia que a gente vê no consultório em relação ao desmetabolismo. É o pré-diabetes, né, a resistência à insulina e a obesidade visceral, né, o sobrepeso e a obesidade visceral. Acho que são dos maiores vilões, né? Assim, eu acho que as pessoas já têm uma consciência maior em relação ao sedentarismo, né? Essas outras questões, mas em relação a isso ainda não. Ou parece que não, né? Ou talvez não tenham dimensão da gravidade. O que você trouxe aí sobre a resistência insulínica, ou seja, suplementar um indivíduo inflamado que come mal é a mesma coisa que você buscar limpar uma casa em obra. Ou seja, você vai ali, passa, você vai ali, limpa, você vai ali, varre, está botando no teto. É muito complicado você imaginar que você vai ter uma casa limpa se você não tirar o fator causal. É muito complicado você achar que você vai melhorar a sua resistência insulínica, melhorar os níveis de açúcar, se você continuar comendo o excesso de carboidrato. É muito complicado você imaginar que você vai ter uma resposta às terapias regenerativas mantendo o seu corpo inflamado. Tabagismo, obesidade, níveis de estresse alto e por aí segue. Hipovitaminose, que é muito prevalente, hipovitaminose baixa de vitamina D, né, que a gente vê todo dia praticamente. Inclusive, eu atendi um paciente da Bahia que vive na praia, só para a gente ter uma ideia, vive na praia esse paciente. Está sempre presente na praia quase todos os dias, tomando sol, e o nível de vitamina D dele estava em 19, considerado nível, né? Ou seja, tem que entender melhor sobre isso para a gente poder pensar em ter uma boa regeneração. Ou seja, você não consegue, por melhor que seja a técnica, como a gente falou aqui no início, a proloterapia, a terapia por onda de choque. Existem outras técnicas também, né, que a gente utiliza constantemente na parte do tratamento da dor, como você já trouxe, o laser, que utiliza a luz para a gente poder melhorar, estimular, fazer uma estimulação por luz naquele tecido. Estudos mostram que também você consegue fazer uma sinalização, ou seja, mostrar para o corpo que ali tem um problema. Você consegue fazer, consequentemente, uma migração celular, você consegue ter mais analgesia, você consegue ter aí, além disso, uma diminuição do processo inflamatório, e para isso segue somente com luz. Então, nós temos aqui 3 técnicas, né, Mariana, que nós podemos utilizar pensando em regeneração: terapia por onda de choque, proloterapia e laser. Mas ainda existem outras. Nós falamos da base da suplementação aí dos nutracêuticos. E aí nós estamos voltando sempre na live, a gente acaba caindo na mudança dos estilos de vida. O Vitor falou uma coisa muito legal aqui, né? Mais do que isso, eu acho, Vitor, uma questão que às vezes a gente negligencia é a questão intestinal, né? Você falou um pouco de absorção. E a gente tem que olhar para o intestino desse paciente também. A gente vê muitos pacientes que têm disbiose, né? Isso é super comum. E isso prejudica muito a absorção de inúmeros, né? Inúmeros nutrientes e prejudica também as técnicas da medicina regenerativa. Igual o André falou agora, né? De novo a gente cai nas mudanças de estilo de vida, né? Então de fato essencial e é urgente que a gente entenda que a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, né? Exercício físico é vital,
a nosso intestino é vital, os nossos cuidados com a alimentação são vitais, e os cuidados com a saúde mental são vitais. Não tem como a gente fazer nada se a gente não trabalha essa base, não trabalha a nossa saúde. Muito bem. Doutora Mariana, quer trazer mais alguma coisa? Não, eu acho que você podia falar, se você quiser, um pouquinho sobre o aspirado de medula óssea. Sobre o que é o aspirado de medula óssea, como é que a gente faz, quais são as indicações, acho legal. A maior parte das células que estão envolvidas no processo regenerativo, elas são produzidas dentro do corpo numa estrutura conhecida como medula óssea. Então, ali eu tenho a produção da maior parte da nossa estrutura imunológica. A parte imunológica ela está diretamente relacionada à parte da reparação da regeneração. Então, quando eu falo em aspirado de medula óssea, eu falo em procedimento ambulatorial, procedimento em que o paciente fica acordado, com anestesia local, e a gente coloca a agulha dentro da medula óssea na crista ilíaca, preferencialmente via posterior. Existem outras abordagens, e ali a gente aspira um sangue que está dentro da medula óssea, ou seja, com as células regenerativas na mão. E eu pego essas células, a gente pega essas células e coloca na área lesionada, na área que nós desejamos abordar. E isso, ou seja, imagina comigo, eu tenho uma área machucada, eu tenho uma área cronicamente inflamada e eu quero melhorar, eu quero fazer com que aquela área melhore, regenere. Nós estamos falando aqui de várias técnicas sinalizadoras. Proloterapia, terapia por onda de choque, laser. Com o aspirado de medula óssea, que tem um poder anti-inflamatório muito grande, eu, além de eu coloco as células que eu quero no local que eu quero que ela atue. Obviamente, ela também vai fazer um trabalho de sinalização. Então, acaba sendo uma técnica uma lesão crônica e que tem um processo inflamatório mais importante, aí o aspirado de medula óssea ele cai bem também e os resultados mostram uma eficácia interessante. Assim. Eu gosto de falar eficácia interessante, sabe, Mariana? Exatamente por tudo que a gente vem conversando. Eu não acho que nada é o grande que resolve tudo, né? Eu acho que tudo tem a sua individualidade quando a gente fala em pacientes crônicos com dores. Cada um é muito especial dentro desse quadro. Então, o que pode ser bom para um não necessariamente é bom para o outro. O que é melhor? A prolo, a aspirado de medula óssea, o PRP, a terapia de choque? Francamente, eu não sei. Depende. Depende de como está aquele processo inflamatório, depende de quanto tempo tem aquilo dali. Ou seja, são vários fatores que estão envolvidos nesse processo. Eu posso fazer aspirado de medula óssea em um paciente para ele ser fantástico, fazer uma ou duas vezes. Entretanto, eu posso fazer no outro, o resultado não ser tão bom. Na prática, assim, para os colegas que eu vejo que estão acompanhando, no paciente que tem um processo inflamatório maior, parece que fazer o aspirado de medula óssea ele acaba sendo mais interessante. Entretanto, o que a gente costuma fazer na instituição é pensar muito no custo-benefício. Então, quando eu penso em custo-benefício, eu penso na proloterapia como primeira escolha, exatamente pelo baixo custo que ela que está nesse ato, né? Ou seja, são procedimentos mais em conta financeiramente e o resultado costuma ser interessante e resolver o problema que o paciente traz. Onde se utilizar? Se utiliza basicamente para as mesmas coisas. Se utiliza para lesões de ênteses, o que é isso? Ligamentos. Se utiliza para tendinites, o que é isso? Inflamações do tendão. Em qual tendão que utiliza? Um tendão que estiver inflamado, pé, joelho, quadril, coluna, cervical, dorsal, ombro, cotovelo, mão. Onde estiver inflamado, parece ser interessante. Tem estudos também mostrando para algumas dores radiculares, que pode ser interessante também, assim como a proloterapia. Ou seja,
a amplitude dentro do que a gente trabalha no dia a dia é muito grande que pode se utilizar essas técnicas, em especial a proloterapia e o hospital de medula óssea. A terapia por onda de choque ela já tem já umas outras contraindicações, ela tem algumas limitações. Mas, de um modo geral, essas duas técnicas elas são amplamente utilizadas em várias regiões assim, do corpo. Faltou a gente falar um pouquinho, deixar para outro dia o PRP. Faltou a gente falar um pouquinho... basicamente faltou o PRP, vamos deixar para outro dia. Eu convidei o Dr. Davi para participar da live hoje, mas ele não podia. Mas a gente pode trazê-lo num próximo momento e ele conversa com a gente um pouquinho mais sobre isso, né? Dr. Davi Pagotto. Excelente. Ele não quis participar hoje, não? Porque ele não tem disponibilidade. Aqui vai para aula, né? Ele vai dar aula hoje. Não, hoje a aula é da Aline. Show de bola. Nossa técnica de enfermagem vai brilhar na aula hoje. Vai falar sobre o papel do técnico de enfermagem aqui no nosso hospital dia. Acho que vai ser bem legal. Isso é uma coisa importantíssima que você falou. Ou seja, todos os profissionais da área de saúde, eles têm uma importância dentro do tratamento de um paciente. Quem é mais importante? É a mesma coisa que você falar para mim que fazer arroz, o mais importante é o arroz. Não necessariamente. Se você não botar nenhuma pitadinha de sal, você não tem arroz nenhum. Se você não botar nenhum óleozinho ali, o arroz também fica meio esquisitinho. Então, todos são importantes. Então, o que a gente, na instituição, preza muito é por esse tratamento em equipe, né? Ou seja, cada um tem a sua importância, o físico, o psicólogo, o nutricionista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o pessoal da acupuntura e por aí segue. Ou seja, você pega o médico, que eu estava esquecendo, que também é importante. Você junta tudo isso, você consegue fazer um tratamento mais adequado para o paciente. Eu acho que você falou até assim, eu realmente acredito nisso, assim, que a nossa equipe de enfermagem é um coração da Relívio, né? Porque a nossa equipe de enfermagem está em contato direto com os nossos pacientes, muito maior que o nosso, muitas vezes, né? A gente tem um contato muito próximo dos nossos pacientes, né? A gente está sempre com os nossos pacientes, mas a equipe de enfermagem tem um vínculo forte com os nossos pacientes e eles ajudam muito a gente no tratamento, até em descobrir coisas que às vezes os pacientes não compartilham tanto com a gente. Então, assim, eu acho que a equipe de enfermagem é crucial importância, assim. Eu acredito muito no trabalho da equipe de enfermagem. Menos importante, o pessoal do administrativo também. Sim, muito importante. Parece que não, mas tudo isso faz diferença. Quantas vezes a gente vê a recepção, quando bem treinada, ela sendo empática, e muitas vezes o que o paciente precisa é só de uma empatia ali na recepção, isso por si só já alivia. Pois bem, doutora Mariana, considerações finais. Bom, muito obrigada a todo mundo que participou da nossa live de hoje. É sempre uma alegria estar aqui com vocês às 19 horas, às segundas-feiras. Hoje nós conversamos sobre medicina regenerativa. E se você tem algum tema que você quer conversar com a gente, se você tem alguma dúvida, se você quer conversar um pouquinho sobre a sua dor, se você quer contar a sua história pra gente, se você quer participar com a gente da live, é só deixar lá no comentário da nossa live que eu vou adorar saber, tá? Eu e o Dr. André, a gente quer muito que vocês participem mais das nossas lives. Então, se você tiver vontade de participar e conversar com a gente, deixa lá nos nossos comentários, que vai ser um prazer receber você. Se você tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre qualquer tema, também deixa lá pra gente nos nossos comentários, que a gente vai adorar saber. Bem-vinda, eu tô esperando você, hein, pra participar da live, hein? Nossa convidada de honra. Essa aí tá fugindo, ela tá fugindo. Ela acha que eu não sei que ela tá fugindo. Vai ser um prazer estar com ela aqui. Muito querida. Então tá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Toda segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui ao vivo na Relívio, com a live, eu, doutora Mariana Suete e outros profissionais, para trazer alguma coisinha que esperamos nós ser relevante para a vida de vocês e para quiçá você
ajude de alguma maneira vocês a melhorar a qualidade de vida e entender um tema tão robusto, tão complexo que é o tratamento de dor crônica. Um beijo grande. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês e até segunda-feira que vem.